Olá, bom dia. Peço licença para estar em sua companhia mais uma para partilharmos as maravilhas daquilo que os antigos, que tinha todo um ciclo de profundidade, nos deixaram. Falando para você a respeito de 2500 a 1500 anos antes de Cristo, aonde podemos dizer que uma pessoa muito iluminada é, pôde se aprofundar e escrever 7 maravilhas do universo. E essas 7 maravilhas nós estamos falando a cada dia de uma delas. E hoje estamos na quarta maravilha do universo. A quarta maravilha que seria a polaridade. Eu vou explicar isso tudo para você. Só que antes, um bom dia para Maria Merces nos assistindo. Deus abençoe. Também Edilene Lourenço. Que o Espírito Santo ilumine vocês, minhas amigas, meus amigos que estão nos assistindo e que dê a paz e a proteção em tempos que vivemos de muita apreensão. Mas que o Espírito Santo nos guarde, nos acompanhe e nos ilumine nesse dia de hoje. Só que antes eu quero cantar uma musiquinha com você para a gente preparar o nosso coração para esse momento. A música é assim, olha. O amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, Senhor. Deus de amor, no alto tu és, intransponível, profundo também, mas acessível a sua extensão, é incomparável, Senhor. Deus de amor, laia la laia, oi, laia la 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 la, nada melhor, hein? Que no dia 25 de junho, quando são 7h20 e uns quebrados, acho que 7h24 mais ou menos, nós podemos nos reunir nessa manhã para partilharmos as maravilhas de Deus, as maravilhas reveladas pelo Espírito Santo e que sempre acabam nos proporcionando toda uma base, todo um fundamento, toda uma organização, uma clareza em nosso interior, para que assim nós possamos então, meu amigo, minha amiga, desfrutar de toda essa dimensão e colocar isso tudo de forma prática na nossa vida. Hoje o nosso tema, ele parece difícil, mas não é não, vai ficar facinho logo logo, à medida que a gente for conversando. Nós vamos falar hoje a respeito da polaridade, que é a quarta maravilha do universo. O que seria a polaridade? A polaridade, ela vem dizer que tudo tem dois lados. Nós temos então a luz, as trevas, nós temos o dia, nós temos a noite, sempre os dois lados, o bem, o mal, nós temos a esquerda, a direita e por aí vai. Nós temos a dualidade em tudo isso. E na verdade, meus amigos, a dualidade ela vai muito além daquilo que nós imaginamos. Por exemplo, o que acontece? Né? A luz, quando ela atinge os objetos, quando a luz atinge os objetos, ela passa para o objeto justamente a absorção do branco. Então todos os objetos são brancos. Só que quando nós olhamos os objetos, é claro, aí vem todo um processo do cérebro, da mente, nós vemos de formas coloridas. Só que o nosso cérebro, ele é diferenciado, cada um tem o seu, né? Embora seja composto das mesmas coisas, mas cada um tem o seu. Então vamos supor, a cor vermelha de um recipiente, por exemplo, uma vasilha vermelha. Na verdade a vasilha é branca, porque ela absorve o branco. Só que quando nós enxergamos, a gente enxerga vermelho, porque o nosso cérebro nos ensina a enxergar assim. Só que esse vermelho que eu enxergo é diferente do vermelho que você enxerga. Tem uma pequena diferença. Mas aí mostra o que? Dualidade. Né? O objeto é branco, a gente enxerga colorido. Então branco colorido, duas coisas, dois lados. Dualidade. Presente
mais uma vez, mas a dualidade ela tem uma dimensão muito maior. Veja bem, o que acontece? Por exemplo, a dualidade nos estudos. Até então, antes de eu aprofundar os meus estudos, eu achava que estudar era você participar de uma escola acadêmica e ali então você conhecer e estudar e se formar ali. Mas não, tem uma dualidade aí também. Tem um outro lado. O que é? É a escola clássica. É diferente você fazer uma faculdade de filosofia e você fazer filosofia clássica. É totalmente diferente. A filosofia clássica, ou melhor, a filosofia acadêmica, ela vai ficar mais no conceito dos filósofos, dos ensinamentos deles, e caminha por aí. A filosofia clássica não. Ela vai dar uma aprofundada em tudo isso. Então, quando nós falamos para você, por exemplo, quando eu falo para você de Hermes Trismegisto, que foi um grande ícone do conhecimento entre 2500 e 1500 a.C., aonde eu aprendi isso? Na história que eu fiz faculdade? Não. Eu aprendi na filosofia acadêmica que eu fiz. Eu fiz 2 anos de filosofia, ou melhor, eu me pronunciei errado. A filosofia clássica que eu fiz. Eu não fiz filosofia de faculdade, eu fiz filosofia clássica e fiz história acadêmica, que é de faculdade, né? Então o que acontece? A filosofia clássica, ela que me deu a oportunidade do conhecimento de Hermes Trismegisto, por exemplo, que foi esse grande ícone. A história da faculdade não me deu isso. Então, existe a história clássica também, né? Existe a psicologia acadêmica, que é a psicologia que as pessoas fazem e se formam psicólogos, e existe a psicologia clássica, que ela vai aprofundar muito mais. Então tudo tem os dois lados. Nos estudos tem o lado acadêmico e o lado clássico. Mas no que diz respeito a nós, seres humanos, no que diz respeito à minha vida, no que diz respeito à sua vida, meu amigo, veja bem, a dualidade para nós, ou a polaridade, podemos dizer, ela é subdividida. Mas como assim, né? Então, é uma coisa, tem dois lados. Só que um dos dois lados você vai desmembrar. Então você subdivide aquilo, né? Se era um, você torna dois. E nisso nós temos um nome chamado de simetria. Eu vou explicar. O que é simetria? A simetria é a divisão das coisas em duas partes. E o que é a assimetria? É a divisão das coisas em partes diferentes. Ou seja, a simetria, eu divido uma coisa em duas partes iguais. A assimetria, eu divido uma coisa em partes diferentes. Eu vou dar um exemplo para você. Então, por exemplo, se você for colocar na sua casa um acabamento de azulejo na parede, e você colocar, vamos supor na parede assim, um azulejo quadrado, um azulejo triangular, um azulejo quadrado, um azulejo triangular, e você desenhar isso na parede, isso em toda a parede, vai ficar lindo. Você vai olhar e falar, nossa, que decoração bonita. Por quê? Porque houve ali uma simetria, a divisão em partes iguais. Foi uma hora o azulejo quadrado, outro momento o azulejo triangular, quadrado, triangular. Agora você imagina uma parede, aonde você vai fazer um acabamento na parede, um azulejo é redondo, outro é quadrado, outro é triangular, outro é um pedaço, não é? Aí aquela parede, ela vai ser uma parede, ela vai ser uma parede que foi colocada azulejo, mas uma grande diferença da outra parede. Porque a outra parede, que tem justamente a divisão em partes iguais, ela se torna límpida, bonita, agradável, aconchegante. Já a outra parede, que tem vários tipos de tamanho, uma hora é 2 quadrados, outra hora é 2 triângulos, outra hora é um redondo e um triângulo, vai ficar uma parede meio confusa, ela não vai trazer naquela cozinha aquela suavidade do ambiente, aquele ambiente gostoso, sabe, aquela ternura, não vai ser bonito ver aquilo. Então, na dualidade acontece isso.
nessas duas partes. Você pode pegar uma parte e fazer dela algo bem organizado, e aquilo se transformar realmente numa simetria, ou algo totalmente desorganizado, que é uma assimetria. Então o que nós fazemos na nossa vida? A nossa vida de seres humanos hoje, ela está dentro da assimetria. Por quê? Porque nós estamos todos desorganizados. Não precisa ir longe, você veja bem. Você viu na reportagem da televisão agora, esses 1 ou 2 dias atrás, vários estados estão desviando dinheiro que eram destinados à pandemia do coronavírus. O que mostra isso? O que o ser humano que faz isso, ele tem dentro dele? Desorganização. Ele é totalmente desorganizado. E a desorganização é uma assimetria. Sabe, dentro dele é tão grande, ele divide as coisas em partes diferentes, e visando o egoísmo, a vaidade, aqueles valores baixos. É um valor, mas não sei se é valor, né? Mas vamos colocar, é um valor baixo da natureza humana. É um valor não é, né? Mas é uma situação baixa do ser humano, chegar a um ponto desse. Então o ser humano está assim. O ser humano está assim, né? Totalmente desorganizado com relação a isso. Então eles estão vivendo, nós seres humanos, a assimetria, vamos dizer assim, né? A assimetria da polaridade, termos difíceis, mas na verdade você já entendeu. A polaridade é divisão em 2 lados, eu pego um lado, vou desmembrar ele, eu vou desenvolver ali a simetria ou assimetria. Ou vai ser partes iguais ou partes diferentes. Se você desenvolve em partes iguais, você tem uma coisa bela, bonita, linda. Se forem partes diferentes, se torna uma coisa agressiva, uma coisa muito angustiante. É o que anda acontecendo. O ser humano pegou o conhecimento que ele teve, que é algo de tão lindo e precioso, e ele subdividiu o conhecimento do lado mal, colocando do lado mal a parte egoísta, egocêntrica, orgulhosa na prática. Então gerou o que gerou hoje. É por isso que nós vemos essa desigualdade, porque Deus, quando fez a terra, ele fez para todo mundo. Só que alguns têm inúmeras quantidades de terras e outros não têm nenhuma. Então aí há uma subdivisão assimétrica, na verdade, né? Partes totalmente diferentes, desiguais, e aí caminha por aí. Mas o que nós temos a falar com relação à palavra de Deus para nós? Porque nós relacionamos sempre a história, você já deve ter observado isso, a história, a filosofia, dentro da realidade espiritual, dentro daquilo que é sagrado, dentro daquilo que é verticalizado, ou seja, nós olhamos para Deus, nós olhamos para o alto. E num trecho no livro de Eclesiastes, eu quero abrir um parênteses aqui, o livro de Eclesiastes, ele não tem na Bíblia evangélica, só na Bíblia católica, porque houve uma divisão aí também, na época de traduzir a Sagrada Escritura, os homens ali responsáveis por isso, eles separaram. Então a Bíblia evangélica, ela tem um número maior de livros, a Bíblia evangélica tem um número menor de livros do que a Bíblia católica. Mas na Bíblia católica tem um livro chamado Livro de Eclesiastes. E em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, lá diz o seguinte: está dessa forma: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Está lá, pode conferir. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Deus fez tudo simples e direitinho. Nós acabamos complicando tudo. E haja visto que nós acabamos de falar, a terra. Deus deu a terra para todo mundo. Ou seja, você acha que não tem espaço para todo mundo ter o seu pedaço de terra? Tem, mas por que tem pessoas que não têm? Então aí já entra justamente, né, a assimetria da situação humana, que é dividido em partes diferentes, tipo 50 mil para ele e 1 para você, né? É isso que aconteceu, é aquilo que aconteceu na própria Sagrada Escritura. Um dia chegou
durante a noite uma visita. Essa é uma história que Natan contou para Davi. É uma história interessante. Eu quero que você saiba dela, porque aí tem uma dualidade, aí tem uma polaridade nisso daí. Então chegou uma visita tarde da noite e o dono da casa, ele precisava matar um novilho para fazer de comida para aquele povo que chegou. E ele olhou no aprisco dele, estava cheio de novilhos. Mas aí o que aconteceu? Ele foi e olhou do vizinho que estava pertinho ali, tinha um novilho só. O vizinho tinha um novilho só. Aí ele matou esse novilho do vizinho e fez para a visita. E não tirou do dele, ele estava cheio dele no pasto. Ele pegou o único do vizinho. E quando Natan chega diante de Davi e o exorta, ele conta essa história para Davi, porque Davi fez a mesma coisa. Davi na época, o povo de Deus da época, o rei tinha muitas mulheres. Eu acho que Davi devia ter mais de 300 mulheres para ele ter intimidade. Veja bem, mais de 300. E um dia ele saiu na sacada do palácio e avistou o Betsabé tomando banho lá na sua casa. E ele se encantou com Betsabé. Ele começou a observar o charme, o encanto daquela mulher de longe, e ele se encantou de tamanha forma por ela que ele mandou chamá-la até o seu palácio. E ele se deitou com ela e a engravidou. Só que ele não sabia. Quando ele descobriu que ela estava grávida, ele falou: agora eu estou frito, porque o marido dela está na guerra, ele vai voltar e vai descobrir que o filho não é dele, porque ele estava na guerra, não tinha jeito de ele fazer o filho, e aí vai sobrar para mim. Então eu vou chamar o marido dela. Ele chamou o marido dela veio, se apresentou diante do rei Davi. O rei Davi falou: olha, faz favor, vai para sua casa dormir, fica lá com a sua esposa, descansa um pouco, amanhã você volta para a guerra. Ele falou: jamais, senhor, a lei diz que a gente na batalha não podemos ir para casa, eu vou ficar aqui no palácio, durmo aqui fora, se for possível, mas eu não vou para casa. Aí Davi falou: tô ferrado agora, ele não vai dormir na casa da mulher, como é que o filho vai, eu vou dizer que o filho é dele. Aí ele fez uma carta, e dizendo na carta da batalha, colocar ele na frente para ele morrer logo. Não falou assim para morrer, mas falou: coloca ele na frente. Aí ele lacrou a carta, deu na mão do marido da Betsabé, ele levou, colocou na frente, o marido morreu. Aí foi que Natan chegou na casa de Davi, exortou ele, falou: Davi, eu quero contar uma história para você. É a história que eu contei. O homem tinha um novilho só, e o vizinho, que tinha um monte de novilho, pegou o único do vizinho e matou, ao invés de pegar o dos dele. Foi o que Davi fez. Ele tinha um monte de mulheres, tinha mais de 300, e ele se engraçou justamente com aquela que era a única mulher ali do marido de Betsabé. Então, meu amigo, minha amiga, uma dualidade, houve, ele tinha 300, mas ele deixou as 300 de lado e ficou com uma de lá. Ou seja, os dois lados. Então, presentes. Deu uma caída aqui, né? Nós voltamos, é assim mesmo, né? A gente está ao vivo. Então, meu amigo, minha amiga, a dualidade, ela está presente até mesmo do lado da deficiência, do lado da limitação humana. Jesus fala assim: olha, em vez de você tirar o cisco do olho do irmão, tira a trave do seu olho. Jesus colocou uma dualidade entre a visão de pecado. Por quê? Porque a pessoa estava olhando o pecado do outro, mas na verdade ela fazia muito mais. É tipo assim, olha, vou dar um exemplo, né? Então o homem, ele tem um costume dele desviar, ele é um político, né? Vamos usar o que todo mundo está acostumado, né? O político, né? É claro que toda regra tem a sua exceção, mas o político, ele sempre desvia dinheiro das construções que ele faz. Ele fecha a construção, tem duas empresas, uma empresa fala: eu forneço cimento para você,
e deposito 100 mil à parte na sua conta. A outra empresa fala, não, eu faço o serviço para você e cobro o mesmo valor. Aí ele pensa, pô, entre eu ficar com essa empresa que não vai me dar nada e essa aqui que vai me dar 100 mil na conta, eu vou ficar com essa. Então ele comete um erro, e é claro, ele não deve ser assim, ele deve ser justo. Não é? Ele deve ser direitos iguais. Ele fala, não, eu não vou aceitar os 100 mil de você. Você fazer a obra. É uma licitação. Aquele que oferecer um bom trabalho num preço menor, eu fico. Mas o dinheiro acaba entrando e eles sempre fazem assim. Quer dizer, não todos, né? Muitos, né? Não tem prova, não estou falando... Até caiu aqui. Eu não tenho prova, não estou falando de ninguém, mas acontece assim. Né? Dessa forma que eu estou te falando. Aí esse rapaz que ele faz isso, esse político, ele vê alguém roubando, desviando dinheiro lá do setor dele lá. Nossa, ele pega pesado com o cara, ele chegando, sabe? Manda o cara embora e sem direito nenhum. Mas por quê? Porque ele pegou um dia a merenda que era destinado ali aos funcionários e ele pegou uma parte e levou para ele para casa. Porque ele estava com necessidade, então ele levou para casa. E quando aquele chefe descobre isso, ele é cruel com aquele funcionário. Ele manda embora sem direito, você estava roubando as merendas, porque você não podia levar para casa aquele alimento e você levou, então acaba com a vida dele. Aí Jesus entra e fala, você tinha uma trave no seu, porque você desvia dinheiro nas licitações que você faz. E agora você não soube olhar o cisco do olho do seu irmão que pegou um pouquinho de arroz lá e feijão e levou para casa, que era destinado a comida ali da empresa, levou para casa. Você não deveria ser um pouco mais sensível diante disso? Então é o que Jesus falou. Então há uma subdivisão até no mal, tipo assim, quando é eu que estou fazendo mal, não, beleza, entendeu? Eu faço de boa. Agora quando é o outro, nossa, às vezes o outro é isso aqui, o meu é gigante, mas eu vou lá e rebento com o de baixo. É por isso que nós ouvimos muitas músicas dizerem assim, aqueles que estão em cima é as regalias da lei, e aqueles que estão embaixo é o peso da lei. Há uma dualidade. Direitos para quem está em cima e obrigação para quem está embaixo. Então há uma dualidade em tudo. Nós vivemos um mundo dual. Então quando vem apresentar a nós a quarta maravilha do universo, que é a polaridade, que divide tudo em dois lados, é preciso que nós entendamos que essa divisão ela deve ser feita com um ingrediente. E esse ingrediente, todos sabem, que se chama amor. 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 Quando nós exercemos a nossa missão com amor, nós estaremos cumprindo aquilo que agrada a Deus. Agora, quando nós deixamos o amor de lado e pensamos somente de uma forma baixa, se baseando naquilo que é defeito nosso, que é limitação nossa, que são defeitos profundos na gente, que é egoísmo, egocentrismo, autossuficiência. Quando nós nos baseamos nesses valores, nós estamos agindo de uma forma assimétrica, ou seja, nós estamos dividindo tudo de forma diferente, sabe, sem igualdade. De vez em quando a gente olha de lado, assim, vê umas coisas diferentes, né? Tudo bem, vamos seguir. Não tem nada aqui não, viu? Só tem uma árvore ali. Mas então, tá certo. Por isso, meu amigo, minha amiga, é que o anjo está passando nos nossos tempos. No Antigo Testamento teve uma passagem, eu não posso falar o que aconteceu aqui agora, mas tudo bem, bola para frente, né?
Você percebeu que eu estava aqui, eu olhei, eu levei um impacto, né? Mas tudo bem. E não tem ninguém aqui, ó. Tá tudo vazio. Quer dizer, a princípio tá tudo vazio, mas existe um anjo passando no meio de nós para ensinar a justiça, certo? Existe um anjo no meio de nós passando para nos ensinar a justiça, para levantar as virtudes do ser humano. No Antigo Testamento, existiu uma das pragas que foi dadas ali para o povo de Deus, foi que iria passar o anjo da morte, ia matar a população, muita gente ia morrer, mas quem tivesse no batente da sua porta um símbolo lá, que eu não estou me lembrado qual era, mas se você pesquisar, você vai encontrar isso no Antigo Testamento. Existia um símbolo que colocava na porta. E o anjo, quando via aquele símbolo, ele não entrava na casa, ele passava adiante, porque aquela casa era consagrada ao Senhor. Nos tempos que nós estamos vivendo, irmãos, está passando um anjo, que eu não quero dar esse nome, mas um anjo que está passando para nos ensinar a justiça, as virtudes, o amor. E esse anjo está passando, ele está de capuz, como esteve no passado, é toda uma veste marrom, e ele está passando através dessa epidemia, está passando através desses gafanhotos, está passando através desse terremoto no México e vai continuar passando por uns tempos aqui no meio de nós, para acordar o ser humano. Porque o ser humano estava muito egocêntrico, se achando Deus, achando que não precisava do espírito, do mundo vertical, das coisas do alto, só precisava do que era palpável, do que estava na inteligência dele, na tecnologia, naquilo que acontecia e desacontecia, nas inovações e tudo mais. Aí acorda a humanidade. E é por isso que o anjo está passando. Legal? Obrigado, né? É por isso que o anjo está passando no meio de nós, sério, para nos ensinar essa verdade. Porque o ser humano estava caminhando para um lado e nós temos que entender que no nosso mundo existe a polaridade, ou seja, existem dois lados, o lado humano e o lado espiritual. O lado onde reina o ser humano e o lado onde reina o Senhor Jesus, o Espírito Santo, a Trindade Santa, a presença de Deus. Então existe o lado de cima e existe o lado de baixo. E todos precisam aprender isso. E essa é a vontade de Deus para os nossos tempos, que o ser humano acorde. Acorde. E por isso nós queremos agradecer a você mais uma vez por ter estado junto com a gente em mais um momento de espiritualidade, mais um momento de graça, mais um momento de beleza do mundo espiritual se manifestando no meio de nós, da graça de Deus acontecendo na nossa vida. E eu peço que o Espírito Santo te acompanhe, te proteja, te guarde nesses tempos que nós estamos passando de purificação e que esteja sempre com você. Por isso, Espírito Santo, muito obrigado por todo esse momento, por esse irmão, por essa irmã, por esse momento aqui, por toda a sua manifestação no meio de nós. E nós nos entregamos a Ti pedindo que o Senhor venha nos ajudar. E você, meu amigo, pode me ajudar, se você quiser. O meu desejo é pregar no YouTube, ao vivo. Para isso acontecer, eu preciso ter 1000 inscrições. Estou com 300 e pouco. Peço a você que faça um canal no YouTube, é simples, que alguém pode fazer por você. E se inscreva lá, dê um joinha lá no YouTube, nas mensagens que estão ali. Tem muitas mensagens que estão ali guardadas, postadas, para que você possa conhecer o nosso trabalho. E você se inscrevendo, você nos ajuda a que futuramente possamos estar pregando quando atingimos 1000 inscrições ao vivo no YouTube. Deus abençoe você, sua vida, sua família. E nós nos encontramos amanhã com a quinta maravilha do universo. Mas amanhã você vindo, você saberá qual é. Hoje nós ficamos com
a polaridade. Fique com Deus, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e o Espírito Santo te acompanhe no seu dia a dia. Até amanhã. Tchau, tchau.